Escândalo pesado no TSE e não tem nada a ver com a cassação do Deltan Dallagnol, a cassação correta, mas o encontro secreto fora da agenda do Bolsonaro com o ministro do TSE dias antes de um julgamento que poderia cassar a chapa de Bolsonaro e Mourão. Esse escândalo foi descoberto graças à devassa que está acontecendo no governo Bolsonaro com a quebra do sigilo do telefone do Mauro Cid. Nós estamos sabendo do cotidiano do governo Bolsonaro, inclusive com conversas sobre a possibilidade de demissão de Paulo Guedes. Será que esse ministro do TSE vazou a informação sigilosa para o Mauro Cid que foi apresentada pelo Bolsonaro em live e considerada crime pela Polícia Federal? Muito estranho. Os bolsonaristas estão tremendo com esse celular do Mauro Cid. Você vai colocar nos comentários. Você gostou da cassação do Deltan Dallagnol? O que mais vai sair no celular do Mauro Cid? É para os bolsonaristas ficarem com medo? Deixe seu like se você tem gostado dessa investigação sobre o Mauro Cid e se inscreva no canal. Esse encontro, pessoal, ele aconteceu numa manhã de sábado em 2021. Esse encontro ele só foi descoberto graças a essa troca de mensagens do Mauro Cid com outros assessores, porque caso contrário, esse encontro ficaria no sigilo, porque ele não aconteceu dentro da agenda do Bolsonaro e nem dentro da agenda do ministro, ou seja, foi um encontro secreto. O ministro, no caso, é o Carlos Horbach. E ele teve esse encontro, como eu falei, foi obtido graças a essas conversas do Mauro Cid. Foi muito estranho esse encontro, pessoal, porque ele aconteceu dias antes de uma decisão no TSE que poderia cassar a chapa do Mourão com o Bolsonaro pelo disparo de notícias em massa falsas na campanha de 2018. A troca de mensagens do Mauro Cid com esse outro assessor mostra uma certa urgência para que o Bolsonaro se encontrasse com esse ministro, o que é muito estranho, dias antes da decisão que poderia cassar a chapa do Mourão com o Bolsonaro. Aí você vai falar o seguinte, ora, mas é óbvio que a chapa do Mourão e Bolsonaro não seria cassada por disparos em massa, e você está completamente correto, mas a situação não é essa, mas sim o posicionamento do Carlos Horbach diante dos desdobramentos do julgamento. O Bolsonaro ele foi absolvido por maioria no TSE. Só que a maioria no TSE falou o seguinte, houve sim um esquema de disparos em massa de notícias falsas, mas não é grave o suficiente para poder cassar a chapa Bolsonaro e Mourão. Ótimo! E aí o que aconteceu? O Carlos Horbach, ele teve um posicionamento diferente da maioria dos seus colegas. Ele falou o seguinte, não, Bolsonaro não foi beneficiado pelas notícias falsas. Isso é estranho. Só ele e um outro ministro divergiram da maioria do tribunal nesse quesito. E teve um outro posicionamento do Carlos Horbach que foi esquisito também, porque o TSE levantou a tese para orientar as demais decisões no âmbito de campanha, falando o seguinte, que essa situação de disparo de notícias falsas em massa poderia ser enquadrado como abuso de poder político e também abuso de poder econômico. E o Carlos Horbach uso indevido dos meios de comunicação. E o Carlos Horbach, ele divergiu, foi contra essa tese. Dias depois de ele se encontrar com o Bolsonaro. Isso, na minha opinião, é um escândalo, precisa ser investigado, ou pelo menos é muito suspeito. E levanta também a suspeita que o Carlos Horbach poderia ter participado do vazamento das informações sigilosas do TSE para o Mauro Cid. Porque se vocês lembrarem muito bem, em uma live lá em 2021, o Bolsonaro publicou dados falsos, ou melhor, dados sigilosos do TSE para atacar o nosso sistema de votação. Quem esteve junto com o Bolsonaro naquela época? O Mauro Cid, que obteve supostamente esses dados. Nós nunca ficamos sabendo como que esses dados sigilosos chegaram até Bolsonaro. A Polícia Federal apontou o crime do Bolsonaro, mas depois a PGR falou que não viu nenhum tipo de crime. Quem que vazou isso para o Mauro Cid? Mas o Carlos Horbach ele só assumiu oficialmente o cargo de ministro dias após a live do Bolsonaro, e você está completamente certo. Mas o Carlos Horbach já atuava no TSE desde 2017. E ele já estava atuando como ministro substituto antes de ser oficializado ministro do TSE. Então isso tem que ser investigado, porque há mais uma suspeita agora dentro do TSE de corrosão das nossas instituições. A mesma coisa que nós temos na PGR. Eu vi vários cronistas políticos falando o seguinte, não, agora a PGR no governo Lula está mais disposta a investigar. Será mesmo? Eu
O que você me diz desse vídeo que eu fiz que está aqui no card da Lindora Araújo solicitando o arquivamento das investigações contra Michele Bolsonaro pelos depósitos em dinheiro vivo na conta da ex-primeira-dama e também de uma laranja da Michele? A Lindora Araújo pediu o arquivamento e não só isso, ela pediu que os áudios do Mauro Cid, que foram compartilhados com outras investigações, fossem excluídos dessas outras investigações, praticamente acabando, abolindo ou impedindo qualquer tipo de outras investigações contra o Bolsonaro. Então você está falando que a PGR está investigando mais? O que tem que ser investigado, a PGR não está investigando aparentemente até esse momento. Na sua opinião, você vai colocar nos comentários que eu quero muito saber o seu ponto de vista. Essa situação, ela é suspeita? Precisa ser investigado? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva também no canal. O que está deixando, pessoal, os bolsonaristas preocupadíssimos é essa devassa que está acontecendo no celular do Mauro Cid. Porque o Alexandre de Moraes solicitou a quebra de sigilo telefônico do Mauro Cid, ela foi acatada e agora nós temos o cotidiano do governo Bolsonaro. Várias conversas que mostravam o dia a dia de Bolsonaro, desavenças com colegas de trabalho, outras teorias conspiratórias e até mesmo a discussão sobre a demissão do Paulo Guedes. Guedes quase foi demitido em 2021 por conta do aumento do preço do diesel, que agora caiu, né? Graças à decisão ao Lula que nós já comentamos, link também aqui no card. Então nós começamos a ver situações que podem ser comprometedoras para o Bolsonaro como um todo. Os investigadores, eles até comemoraram o fato do Mauro Cid não ter desabilitado o backup do celular dele. Porque essa não foi a primeira quebra de sigilo telefônico do Mauro Cid. Essa é a segunda quebra de sigilo do Mauro Cid. E entre a primeira e a segunda, os investigadores falaram o seguinte, bom, beleza, né? Já teve uma quebra no nome dele, né? Nós já verificamos tudo ali, as mensagens, as fotos mais 18, né? Fotos de piu-piu que ele possivelmente mandou, né? Um piu-piuzinho muito pequeno. E aí o que aconteceu? Ele deve ter desabilitado o backup. Mas não, ele não desabilitou o backup. Então, desse meio período entre a primeira e a segunda quebra, as mensagens foram obtidas. Então, novas informações acabaram surgindo. Ei, Mauro Cid, por que ele fez isso? Será que ele fez de propósito? Porque o Mauro Cid sempre se orgulhou de falar, eu nunca troquei o meu celular. Isso mostra uma certa confiança, mas também uma certa ameaça. E é por isso que os aliados do Bolsonaro estão tremendo de medo. Porque eles acreditam que essa devassa que está acontecendo no cotidiano do governo pode desgastar mais ainda o Bolsonaro em termos políticos. Porque o que eles acham que está acontecendo é o seguinte, as investigações estão acontecendo sem um foco específico nas mensagens do Mauro Cid. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão vasculhando as mensagens para ver se encontram alguma coisa que poderia ser ou que pode ser utilizada contra os acusados. Porque dessa primeira quebra de sigilo do Mauro Cid, várias outras quebras foram solicitadas pelo Alexandre de Moraes. Então esse celular do Mauro Cid, ele está se tornando o fio condutor das demais investigações que vão culminar com a prisão do Bolsonaro. Ainda mais nesse momento que o Bolsonaro ele está em vias de ser julgado e cassado no TSE. O julgamento estava previsto para acontecer agora no mês de maio, não há muitos indicadores indicativos de quando isso vai acontecer, mas é um momento que pode desgastar e enfraquecer ainda mais o Bolsonaro politicamente nessa decisão do TSE, que é uma decisão praticamente certa que Bolsonaro será cassado. E após a cassação do Bolsonaro, o caminho para a prisão do ex-presidente no STF fica totalmente mais aberto. O ex-presidente Bolsonaro deve estar com muito medo e deve estar muito arrependido de não ter, pelo menos, tomado o imunizante, porque o depoimento que ele prestou foi um depoimento pífio na data de ontem, link aqui no card. O relógio contra Bolsonaro está correndo e nós, obviamente, estamos nos divertindo.